Está marcada para o fim deste mês, em Cartagena, a assinatura do acordo de paz definitivo do governo da Colômbia com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Em seguida, em 2 de outubro, em um referendo, os colombianos vão endossar ou não o acordo que pretende encerrar um conflito que começou há mais de 50 anos e que deixou pelo menos 220 mil mortos, além de um número incerto de desaparecidos. Um conflito tão longo e tão violento exigiu negociações intensas. As conversas entre as Farc e o governo duraram 4 anos. O que cada parte teve que abdicar para chegar a um acordo? O Sem Fronteiras desta semana conta a história do conflito, fala da atuação dos Estados Unidos no país e avalia as chances de o acordo realmente conseguir pacificar a Colômbia. Este aperto de mãos do presidente Juan Manuel Santos e do líder da guerrilha Rodrigo Londoño, o Timochenko, em Havana, Cuba, marcou o consenso alcançado entre as duas partes sobre os principais pontos do acordo: fim da luta armada, reparação às vítimas, justiça especial para um período de transição, reforma agrária, fim da associação da guerrilha com o narcotráfico e a transformação das Farc em uma força política legal. O acordo pode ser o início do fim de um estado de violência que vem de longe. Mas o consenso alcançado até agora não conta com a aprovação de uma parcela significativa da população colombiana. Há quem duvide da sinceridade dos guerrilheiros e que considere brandas as penas que vão ser aplicadas. Rebeldes que admitirem seus crimes podem cumprir pena sem ir necessariamente para a cadeia. A oposição, liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, faz campanha pelo não no referendo, com o slogan "Eu não me trago este sapo" ou "Eu não engulo este sapo". Nosotros sí queremos una paz, pero con justicia y equidad social, como nos dice la 1448, con vivienda, proyecto productivo, indemnización y reparación integral. La verdad yo no veo ningún cese al fuego, porque es que Santos nos quiere meter a todos en la cabeza de que ya llegó la paz, que ya todo es color de rosa, e resulta que não é assim. As concessões feitas aos guerrilheiros são grandes. Elas são necessárias? O núcleo fundamental do acordo é um sistema especial de justiça para identificar e julgar os crimes cometidos ao longo deste longo processo de violência que envolveu vários setores da sociedade colombiana. Qual é o objetivo fundamental dele? Basicamente, 3 objetivos: a apuração da verdade, a sanção a crimes cometidos e a formação de uma cultura de paz que impeça a repetição dos atos de violência. Onde é que está o nó do problema? O nó do problema está em... Não é possível, com vistas ao objetivo de reintegrar ou de integrar parte da guerrilha à vida política nacional, de pacificar o país, num processo que envolveu milhões de pessoas em atos de violência, não é possível adotar o mesmo sistema penal usualmente adotado para julgar crimes de natureza comum que ocorrem numa situação de normalidade da sociedade, porque isto virtualmente tornaria sujeito à penalidade, ou sujeita a penalidades, uma grande parte da sociedade colombiana, o que é incompatível com a ideia de pacificação. O grupo guerrilheiro foi formado na década de 60. Eram rebeldes que lutavam pelo direito à terra e pelo fim da desigualdade social, mesmo que para isso fosse necessário pegar em armas. Assumiram o ideário marxista e, ao longo dos anos, passaram a usar o dinheiro do tráfico de cocaína e de resgate de sequestros para financiar suas operações. Estima-se que, no auge, o grupo teve 20 mil guerrilheiros. As Farc chegaram a dominar 1/3 do território colombiano. As Farc, embora também influenciadas pela Revolução Cubana, pela teoria do foco, também pelas ideias maoístas que vinham da revolução que vai do campo para a cidade,
é uma organização que surge a partir de uma raiz propriamente rural. Ela vem da tradição das organizações de autodefesa camponesa ligadas ao Partido Comunista Colombiano e que surgem no período chamado da La Violência, ao longo dos anos 50. As Farc vivem uma espécie de latência como movimento guerrilheiro até meados dos anos 80. Há uma tentativa das Farc, inclusive, de ingressar no jogo político democrático. Eles formam a famosa União Patriótica, 1985, e são massacrados. Aquilo foi um trauma para as Farc e fez com que as Farc se militarizassem definitivamente. Por que elas sobreviveram? Elas sobreviveram porque há um imaginário, uma cultura da violência profundamente enraizada, sobretudo no meio rural colombiano. Há uma mítica da violência e há relações de violência no meio rural colombiano, que é um espaço no qual a ordem estatal penetrou pouco, comparativamente aos outros países. Agora, não é possível explicar a sobrevivência sem olhar também para processos mais modernos que ocorreram na sociedade colombiana. O desenvolvimento de atividades de petróleo, de mineração e também o narcotráfico, que serviram de fontes de recurso para financiar a guerrilha. Houve muita discussão, inclusive no interior da guerrilha, se isso era uma forma legítima ou não legítima de financiar a guerra revolucionária. Acabou por prevalecer o pragmatismo. O problema é que, a partir de um determinado ponto da associação entre luta guerrilheira com motivações políticas e criminalidade comum, sequestro, narcotráfico, se colocou a pergunta de, afinal de contas, qual é a finalidade dessa guerrilha? A guerrilha começou a perder força depois da investida militar do presidente Álvaro Uribe. Em 4 anos, o número de guerrilheiros teria caído para 8.000. É com este grupo, já enfraquecido, que o governo atual está em vias de fechar o acordo de paz para encerrar um dos mais longos e sangrentos conflitos da história da América Latina. Quais são as dificuldades para essa transformação, essa transição de uma organização militar para uma organização política? Me parece que as Farc se convenceram de que não há saída pela via militar e de que, portanto, não há outro caminho senão a integração à vida eleitoral e parlamentar. Acho também que a sociedade colombiana aprendeu com as lições desastrosas dos anos 80, porque a iniciativa das Farc naquele momento de ingressar na vida parlamentar provocou uma reação de grupos paramilitares extremamente violenta em relação aos membros das Farc que entraram na vida política legal. Morreram mais de 2.500 pessoas. Hoje, os grupos paramilitares, embora, digamos, resquícios deles permaneçam na Colômbia, são hoje muito menos ativos do que foram no passado, assim como os grupos do narcotráfico. Então há, de um lado, uma diminuição daqueles setores, digamos, mais ligados a uma direita militarizada, ferozmente anticomunista, e de outro, a percepção por parte desses herdeiros da utopia cubano, comunista, insurrecional, de que não há mais caminho pela violência. Isto cria a chance dessa espécie de feliz confluência histórica em que a política prevaleça como forma de enfrentamento dos conflitos do país. Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental no combate do tráfico de drogas na Colômbia e consequente derrocada das Farc. No ano 2000, Andrés Pastrana, antecessor de Álvaro Uribe, assinou com o presidente Bill Clinton o Plano Colômbia. O plano previa ajuda financeira inicial
de mais de US$1 bilhão, além de treinamento de pessoal. Mas qual seria o papel dos Estados Unidos numa Colômbia pós-FARC? Sobre isso, conversamos com Christopher Sabatini, especialista em relações internacionais na Universidade de Colômbia. What has replaced Plan Colombia? The U.S. is now in discussion with Santos about Plan Peace, or Plan Paz. And the idea is to shift a large part of the funding that earlier went to anti-drugs or anti-narcotics support, to the military support, to the judicial, to actually now sort of use that to help, if you will, improve or lay the groundwork for peace. That includes investments in rural areas to help the rural economies better integrate into the domestic international economy. It includes support for political infrastructure in those areas in which sort of municipal governments and local governments will be better prepared to have elections and have budgets. It also includes infrastructure in those areas, as well as plans for the demobilization of the FARC. The FARC, after this peace agreement, still is in the terrorist list in the U.S. Will that change? You know, we'll have to see. The FARC, during the campaign, engaged in all sorts of crimes against humanity. They enlisted child soldiers, they engaged in rape, they engaged in forced abortions of their female enlistments. They targeted civilians, they accidentally killed civilians. Those are things which, according to international humanitarian and human rights law, are not forgivable. And in fact, they are on the list of, a number of their leaders are on Interpol lists, which means they will never be able to travel outside of Colombia without the risk of being arrested. I don't think those will change. But during the negotiations, the US government was very clear to the Santos government. It said to the Santos government, we will draw no red lines. In other words, we will not demand or say to you that such and such a person must be extradited. But it could. It could. It's leaving that possibility open. And to be honest, a couple of those leaders were guilty of holding U.S. citizens, DEA agents, hostages for a long time. And so that's one of the things that will be difficult to resolve. The U.S. seems Santos is too soft on drugs? Santos temporarily suspended fumigation efforts. It had been a keystone of the U.S. policy towards Colombia. And the U.S. at the time said, okay, we'll let you do that. Santos has also talked about a discussion about the legalization of drugs. I think he's since gone back on that because after a few years of the ban, coca production increased. I don't think he's so much soft, Santos. I think basically he's reflecting a growing consensus and a new debate that probably is long overdue, but I think there has to be a recognition too that maybe going softer on drugs or changing may not always work. What about the ELN? ELN is the second guerrilla group after the FARC. They're always the smaller, they're a little more ideological, and their sort of modus operandi has been primarily extortion more than narcotics trafficking. The government has promised that it's going to negotiate with them, but the problem is the ELN wants a deal as good, if not better than, the one that given the FARC, and there are no guarantees of that. So right now, the negotiations with the ELN are on the back burner. One of the risks for Santos and for Colombia is that the FARC some of the elements may actually defect and go to the ELN. If they simply don't want to give up their drug money and their drug operations, if they don't want to return to a nice civilian life, they may actually join. And I think the ELN is probably, quite likely, waiting to see what happens with the FARC peace plan in terms of what happens with the combatants, but also what happens to their own position within the country. So that conflict, I would say, is not going to end anytime soon. Precedente para o acordo de paz entre as FARC e o governo colombiano foi o acerto entre o governo britânico e o IRA, Exército Republicano Irlandês. Encerraram 30 anos de um conflito armado que provocou mais de 3.000 mortes, centenas de feridos. Assinado 18 anos atrás, sob clima de ceticismo quanto à capacidade de durar, o acordo se mantém até hoje, mesmo com algumas vozes dissidentes. O principal negociador pelo governo britânico foi Jonathan Powell, então diplomata e assessor de Tony Blair. Agiu em parte nas sombras e se encontrou com os chefes do IRA. Powell hoje dirige uma organização
Intermediate, especializada em assessorar negociações de conflito pelo mundo, inclusive as do governo colombiano com as Farc. Do you see parallels between the two negotiations, that one and the FARC one? Well, you have to be careful. I mean, no two negotiations are the same. The causes are sui generis, the solutions are sui generis. You couldn't take a Northern Ireland settlement and put it in Colombia or put it in Burma or anywhere else. It is interesting how many similarities there are between what works and what doesn't work. If you look at somewhere like South Africa or somewhere like El Salvador or somewhere like Aceh in Indonesia, the things that succeed seem to be very similar, and the things that fail seem to be very similar too. So I think there are interesting lessons. One of the things I think was very good about President Santos's approach in Colombia was he decided to go back and look at why Caguán had failed the previous negotiations in Colombia, and he wanted to know about Northern Ireland. You know, he'd lived here in Britain for 8 years and actually been knocked down by an IRA bomb at the In-N-Out Club on Piccadilly. So he was very conscious of the Northern Ireland conflict and wanted to learn lessons from the peace process there too. Os dois principais chefes do IRA, Gerry Adams e Martin McGuinness, são hoje políticos eleitos e reconhecidos pelo governo britânico. O IRA não obteve independência para a Irlanda do Norte, nem a união com a República da Irlanda ao Sul, conforme reivindicava, mas conseguiu considerável autonomia sobre assuntos internos da província, que permanece como parte do Reino Unido. Os simpatizantes do IRA podem continuar a reivindicar suas metas, mas trocando a luta armada pelo processo democrático, o fuzil pela urna. Some of the reasons people present usually to oppose negotiating with terrorists include saying that it will give legitimacy to terrorists. It will, the ceasefire will allow them to rearm and come back more violent, or that talking to them favors the extremists rather than the moderate politicians. What's your view? There's something to those arguments. It is certainly clear that armed groups crave legitimacy. That's what they want. They want to be recognized. And there is no doubt that by talking to them, you are giving them some legitimacy. The question is this a price worth paying for peace? So this legitimacy is a very temporary thing. And in my view, it's worth paying that price if you can get to peace. We know there's still some groups in Colombia that are against the agreement. Why would anybody be against a deal that will end 50 years of war? It is obviously difficult for people to swallow what's going to happen in terms of transitional justice in Colombia, just as it was difficult in Northern Ireland to swallow releasing prisoners who had murdered people. But if there is to be a peace agreement, you have to have a balance of interest, the interests of the victims of the past, and you have to deal with those victims. You can no longer have just an amnesty. You have to have a system of transitional justice. But you also have to think about the victims of the future. Those are the people who will be killed if you let the fighting go on. And if you're not prepared to have some compromise on this issue of justice, you'll have more victims in the future. O IRA tem origem nos primórdios da luta pela independência da Irlanda, no início do século XX. Mas se reconstituiu em versão moderna, nos anos 70, com opção pela luta armada contra o domínio britânico. No período mais intenso do conflito, bombas explodiam com frequência em centros urbanos, de Belfast, na Irlanda do Norte, a Manchester, Birmingham ou Londres, em solo da Grã-Bretanha. Provocavam destruição, mortes e ferimentos graves. Até a primeira-ministra Margaret Thatcher, o IRA tentou matar, com uma bomba que explodiu abaixo do quarto de hotel que ela ocupava em Brighton, em 1984. 5 pessoas morreram, 31 saíram feridas. Thatcher escapou. Democracy will prevail. 5 anos antes, Lord Mountbatten, membro da família real, tio do príncipe Philip, também foi morto pelo IRA. As forças de segurança britânicas, por sua vez, liquidaram militantes efetivos ou apenas suspeitos da organização clandestina. Violência, mortes, ressentimentos e intransigência de parte a parte bloquearam ao longo dos anos várias tentativas de negociação entre o IRA e o governo em Londres. Mas o processo ganhou velocidade nos anos 90, quando o IRA aceitou conversar com o governo do conservador John Major. A discussão tomou impulso no governo seguinte, do trabalhista Tony Blair.
Com o apoio internacional do então presidente americano Bill Clinton. Now you have to build a peaceful and prosperous future. E o acordo saiu em 1998. People have all kinds of explanation as to why terrorists decide to sit down and negotiate finally. Do you think that it is exhaustion, it's stalemate? What leads them to finally agree to negotiate? I think there is something that academics talk about called a mutually hurting stalemate, and there is something to this. It is where both sides have been fighting for a long time and they begin to realise they're not going to win militarily. So if you take the IRA and the British Army realised late 1970s, early 1980s, they could contain the IRA forever. The IRA was never going to win. But they also knew they could not wipe out the IRA militarily. There was not going to be a military solution. And they thought there needed to be a political one. So I think it comes out of that mutually hurting stalemate. If the FARC hadn't been bombarded by Uribe, if Santos' defense minister hadn't managed to kill some of their leaders, they may not have been ready to talk. So this talking doesn't happen in a vacuum. You don't just go and hug everyone to solve a problem like this. There has to be security measures, but it's that combination of security pressure down and offering them a political way out that usually seems to succeed. The IRA agreement is holding after so many years. Is there any area of concern of yours in relation to the FARC agreement? I think it will last this time, but it's important that people understand that a peace process is not a fairy story. People don't live happily ever after just because there's been a peace agreement. There's still going to be politics, there'll still be some violence, some groups will break off. We had in the case of Northern Ireland, we had some small groups, the Real IRA and the Continuity IRA, who broke away and tried to carry on with violence. But because they had no political support, they weren't of really any significance. So I don't think anyone would think that the Colombian agreement will suddenly lead to all problems being solved. But it does remove one big problem, which is this long-running conflict, and allows Colombia to develop in a new way. The real issue in these conflicts, in these peace processes, is implementation. You have an agreement, not because the two sides trust each other, but because they don't trust each other. And that piece of paper that they write doesn't actually make them trust each other. It's only when both sides actually do what they've said on the piece of paper that they begin to trust each other. So implementation is the most important thing. When you reach the agreement, that's not when you stop your work, that's when you have to redouble your effort.